Pinhuce diz que a responsabilidade das dívidas ocultas deve ser partilhada com os credores, porque os mesmos tinham consciência do montante alto que estavam a dar a Moçambique. Filipe Pinhuce falava numa sessão de perguntas e respostas na cimeira da Commonwealth, que decorre em Londres, Reino Unido, e respondia a uma questão sobre as dívidas ocultas contraídas por empresas moçambicanas com garantias soberanas. O processo terá que ir, não há como. Os moçambicanos estão interessados em saber como que é. Agora, uma coisa é certa, como os credores temos dito, não é o problema de nós recusar a responsabilidade do governo, como Estado. São dívidas que assumiu um Estado, não é? Cada ciclo vem, muda, diz que não, depois deixamos ficar um país não sério. Entretanto, temos que lidar, nós não pagamos agora, porque nem temos dinheiro agora para pagar. Entretanto, temos estado a dialogar com eles o que se pode fazer e como se deve fazer. E naturalmente que esse processo é complexo, irmãos. É complexo porque não pode ser só Moçambique a ser visto que é o único, porque Moçambique levou dinheiro aonde? Levou dinheiro de algum lado. Então, esse lado não tinha sensibilidade de que esse dinheiro é muito demais, que estamos a dar a um pobre e que não há regras, etc. Essa responsabilidade tem que ser partilhada, porque senão nós estamos agora a sacrificar um povo. Cheguei a uma fase que nem sequer tínhamos medicamentos para os doentes do HIV-Sida, de tuberculose, porque os investimentos estão bloqueados. É momento já da comunidade internacional ver a coisa não como prejuízo a um povo, a um cidadão, porque podemos bloquear, incluindo o desenvolvimento de um país, ou então a vida de uma população, por causa de uma coisa esclarecida. E não é o único país que teve problemas como esses no mundo. Aliás, não queremos dizer que as coisas deviam acontecer em Moçambique como cópia de outros países que fazem mal coisas. Não é isso que estou a dizer. Mas há países que tiveram coisas muito altas, etc. Agora, para não se misturar como uma coisa de interesse política, acho que devíamos ver exatamente o que tem que ser feito, em que fase, etc, etc. E a abertura do nosso lado existe. Estamos a colaborar com a própria auditoria, a órgão da justiça. Temos estado a pedir outros países que têm capacidade, que têm experiência de como resolve-se esse problema, para também apoiar. Por isso mesmo que esse processo, como disse, do FMI está a continuar, o diálogo prevalece. O meu ministro das Finanças e o governador do banco agora na reunião normal estão lá. Então nunca houve mais ou menos ruptura com o FMI nem com o Banco Mundial. Alguns projetos daqueles diretos estão a ser assistidos e a vida continua e prevalece. Filipe Pinhuce falou também da exploração de gás em Moçambique, onde destacou que os benefícios estão garantidos para o povo moçambicano, na medida em que pelo menos 25% da produção do recurso deve ser utilizado internamente. O Super Marés foi reaberto depois do pagamento da multa de 500 mil meticais. Entretanto, os gestores têm 60 dias para sanar vários problemas ambientais, dentre os quais a gestão do lixo e das águas residuais. A vida voltou à normalidade no Super Marés. Portas abertas, comércio a fluir e nas entradas uma nota com o seguinte destaque: levantamento provisório da nota de suspensão. Isto foi reaberto ontem às 18h10. Ontem, às 18h10, os senhores da Mitadez tiveram cá retirar os papéis que estavam colocados na porta. Ou seja, a medida de suspensão imposta pela equipa de inspeção ambiental durou menos de 5 horas, apesar das supostas infrações ambientais que na quinta-feira eram apontadas como graves. A estação de tratamento das águas residuais deste empreendimento não funciona há mais de um ano. O que quer dizer que este empreendimento está a lançar para o mar, para a zona banhista, desde a zona do Mangal até aqui em frente ao Super Marés, águas negras sem o devido tratamento, o que consubstancia-se em uma agressão ao meio ambiente e também à saúde pública. Na nota emitida esta sexta-feira pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, são apresentados os seguintes argumentos. Em face do direito de recurso que assiste ao proprietário do Centro Comercial Marés Limitada, este apresentou à ACUA
a licença ambiental, o cometimento da adequação da estação do tratamento de águas negras, a apresentação do plano de gestão ambiental e o pagamento da multa. No entanto, fica desde já assente que no prazo de 90 dias, caso não apresente os documentos e todo o processo de preservação do ambiente e a salvaguarda da saúde pública, não lhe será passado o levantamento definitivo e o estabelecimento será encerrado. Mais uma vez, os gestores do Supermarés dizem-se surpresos com o comportamento da equipa do Ministério do Ambiente, porque avançam que tem a estação de tratamento de águas negras. A água não está 100%, mas está 90%. E ainda negam estar a drenar águas não tratadas no mangal ou no mar. Na verdade, os senhores da Mitader vieram cá para encerrar o edifício. E a alegação que eles deram, eu creio que os senhores viram o documento da nota de suspensão, não sei se vocês fotografaram, diz aqui claramente: ficam suspensos até a apresentação da licença ambiental, com validade para o efeito. Quero o documento, com validade para o efeito. Acontece que eles sabem que eu tenho uma licença ambiental, que foi emitida em 2016 e é válida, em 2016, e é válida até 2021. Ok? Ontem argumentaram também que a estação de tratamento de águas não estava a trabalhar. Mas não quiseram ir verificar a estação, preferiram optar por fechar o Centro Comercial Marés. Esta manhã vieram ver a estação de tratamento de águas e verificaram que a água que está a ser deitada para o mangal é água limpa, água tratada e branca. O que está em causa é, por exemplo, o lixo tem que ter um balde azul para vidros, o amarelo não sei para onde, é necessário separar os lixos. E, efetivamente, esse eu também tenho. Mas há outros pequenos problemas. Sei lá, é necessário pôr uma rede onde se coleta o lixo não está colocado no sítio correto, é necessário movimentar o lixo para o outro lado. Esse tipo de pequenos problemas. E, portanto, eu considero que nós, Marés, Centro Comercial, cumpre em 90% com os requisitos ambientais exigíveis, mas que tem pequenos problemas. A reação do Ministério do Ambiente veio através deste comunicado, que indica que a inspeção realizada esta quinta-feira foi devido à denúncia do condomínio e de moradores à volta do centro comercial que denunciam o mau cheiro e o lançamento direto de águas negras no mangal. Da fiscalização realizada, constatou-se haver irregularidades constantes na denúncia, acrescidos ao facto de a estação de tratamento de águas residuais não estar em funcionamento. E reafirma que o Centro Comercial Marés demonstra reincidência nas irregularidades cometidas, considerando que em outubro de 2015 foi realizada uma auditoria ambiental a um empreendimento que recomendou a operacionalização urgente da estação de tratamento de águas residuais. Sobre a reabertura do Supermarés, a nota do Mitader explica que a mesma visa salvaguardar o interesse público. A ambientalista Alda Salomão considera que o encerramento e a reabertura do Centro Comercial Supermarés levanta vários questionamentos. Para Alda Salomão, não há interesse público que se deve sobrepor à saúde do próprio público. Ontem todos nós assistimos. A ambientalista Alda Salomão diz que a reabertura do Centro Comercial Supermarés é no mínimo questionável, porque é pouco provável que o que ditou o encerramento tenha sido sanado em menos de 24 horas. Por outro lado, quando este comunicado indica que a reabertura, primeiro, que o encerramento teve a ver com a proteção da saúde pública, interesse público, etc, ok? A reabertura tem os mesmos fundamentos, portanto, alega-se que se reabre o estabelecimento para atender ao interesse público, não é assim? E ao interesse dos outros proprietários de outros estabelecimentos daquele complexo. A minha pergunta é: qual é o interesse público que se tentou salvaguardar
com a decisão de encerramento e qual é o interesse público que se pretende salvaguardar com a decisão de reabertura. Para esta ambientalista, mesmo tendo pago a multa, não era expectável que o centro comercial tivesse a suspensão levantada e uma prorrogação de prazo para regularizar a sua situação ambiental. Explica porquê. Pagar a multa não é importante por si própria. Ela tem que ser usada para resolver um determinado assunto, não é assim? E a questão que se coloca é em que medida é que o pagamento da multa terá eliminado o problema. O facto de ter pago a multa eliminou a poluição? Como é que se resolve o problema da poluição? E mais, ainda se dá 60 dias para um estabelecimento que teve 3 anos quase, desde 2015, ainda se dá 60 dias para que sejam tomadas as medidas para se conformar com a legislação. Na ótica de Alda Salomão, a Agência Nacional para o Controlo de Qualidade Ambiental deve muitas explicações ao público que diz estar a defender. Como é que, tendo constatado em 2015 que havia irregularidades sérias, a empresa conseguiu ter a sua licença ambiental renovada em 2016. O que é importante perceber é que passos é que foram seguidos pela Aqua em face das constatações feitas no âmbito da auditoria. Pois bem, em estúdio recebemos para o Jornal da Noite o Diretor-Geral da Agência Nacional para o Controlo da Qualidade Ambiental, portanto Eduardo Samuel, a quem agradeço a disponibilidade de estar aqui connosco para esta breve conversa e, acima de tudo, para falarmos desta questão do encerramento e reabertura de Supermarés. 24 horas depois do encerramento, vem a reabertura. Foram sanadas as questões que fizeram com que o Supermarés fosse encerrado. Boa noite. Primeiro interessa aqui referenciar que a Agência Nacional para o Controlo de Qualidade Ambiental é uma instituição de natureza pública, dotada de autonomia técnica e administrativa. Esta agência é tutelada pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. O âmbito da atuação da agência tem como pressuposto único o interesse público, que se circunscreve na salvaguarda do ambiente, e este continuará a ser o desiderato que irá conduzir a sua atuação, baseado no princípio da legalidade, da transparência e publicitação dos seus atos, mas sempre em estreita colaboração a interesse com todos os intervenientes, quer público, quer privados. Fazendo referência à atuação da Agência Nacional para o Controlo de Qualidade Ambiental, temos vindo a atuar na zona do Maputo e em todo o país, para fazer menção que há bem pouco tempo recebemos a denúncia da poluição da Mosal. Atuamos com uma multa de 450 mil. Neste caso concreto, portanto, da questão da Supermarés, as razões que ditaram, portanto, o encerramento do Supermarés foram sanadas, uma vez que em menos de 24 horas o Supermarés voltou, portanto, ao funcionamento normal? Sim. Para o caso em apreço da Supermarés, esta já vinha sendo abordada desde 2015, o que culminou com a fiscalização do dia 19, e esta ditou o seu encerramento. Não foi bem encerramento, diríamos que a cessação das atividades temporárias. E o que ditou foi principalmente a salvaguarda do interesse público, que é o lançamento das águas negras para o Mangal sem o devido tratamento. 2 horas depois da nossa ação, a Supermarés veio nos informar que já pôs a estação de tratamento das águas residuais a funcionar. Como esta era a nossa ação primária que ditava o encerramento, pela má qualidade do ambiente e da saúde pública, julgamos por bem que as atividades poderiam reabrir enquanto que o processo de legalização... Mas houve esta questão que foi mencionada, que foi o encerramento, portanto, com a alegação de interesse pela saúde pública. Portanto, menos de 24 horas depois, a alegação de reabertura, portanto, com a questão do interesse público. Portanto, que interesse público, de facto, é que se pode sobrepor à saúde pública? O principal problema da saúde pública foi sanado com a reabertura da estação de tratamento das águas residuais. Esta é que lançava para a zona do Mangal e para a zona dos banhistas água sem o devido tratamento. Quero dizer, dejetos orgânicos que iam para o ambiente sem a diminuição mínima
dos problemas ambientais que derivam dessas águas negras. Uma vez sanado este, que para nós foi o principal motivo de encerramento dela, nós julgamos que haviam condições mínimas para que ela voltasse em funcionamento, porque agora o que se espera é que haja legalização das outras ações que ditaram o encerramento, como a construção sem o devido licenciamento, sem o devido estudo de impacto ambiental, a ampliação da área de supermercado sem o devido estudo de impacto ambiental, mas a salvaguarda da saúde pública, esta ficou sanada a partir do momento que a Itar entrou em funcionamento. Pois bem, esta questão do interesse público é citada no vosso comunicado. De qualquer das formas, eu insisto com esta questão em relação, portanto, ao interesse público. O encerramento, portanto, o encerramento, ou como poderia dizer, tentou-se salvaguardar, portanto, o encerramento com a questão da saúde pública, depois da reabertura com a questão do interesse público. Não teria sido, de alguma forma, viável que o AQUA tivesse feito um trabalho, se quisermos um pouco mais aturado, ao invés de multar como foi multado e foi concedido este tempo de 60 dias, que tivesse sido concedido ou tivesse sido realizado um trabalho de forma a evitar que houvesse essa extensão dos 60 dias? O processo de licenciamento é longo. Ele pressupõe um estudo de impacto ambiental. E o estudo não é feito de dia para a noite. Há passos que devem ser dados para que se possa licenciar aqueles outros empreendimentos que foram construídos dentro da área de Supermarés. Daí, julgamos que 60 dias poderá ser tempo suficiente para que os especialistas na área do ambiente pudessem aproximar ao Marés, fazer os estudos de impacto ambiental que ditarão o licenciamento daqueles empreendimentos que estão lá. A licença ora apresentada não resolve todo o problema. Estamos diante de uma licença de um determinado empreendimento que não previu o seu ampliamento. No estudo de impacto ambiental que ditou o licenciamento, não tem os outros empreendimentos ora construídos. Daí essa licença, como é que eu diria? Esta licença carece de atualização. E o processo de atualização poderá ser feito em 60 dias. Porque os especialistas da área do ambiente têm que ir para lá trabalhar. Em 2015 já tinha-se verificado, portanto, na auditoria que foi feita pelo AQUA, já tinha-se verificado, portanto, algumas irregularidades, mas, entretanto, em 2016 foi renovada a licença. Como é que este processo aconteceu? Da auditoria feita em 2015 foram detectadas algumas anomalias e foram recomendadas. As recomendações derivadas de uma auditoria ambiental são de cumprimento obrigatório. Primeiro passo. E depois, no processo de licenciamento, também são detectadas anomalias e estas são recomendadas. Das recomendações que houveram do licenciamento não foram cumpridas. E quais foram os passos que o AQUA deu atinente, portanto, a essa situação? A AQUA intimou e a Supermarés respondeu a pedir a prorrogação de 60 dias. Visto que já trazemos um problema de 2015, que a auditoria ditou imediata resolução desses problemas e não foram resolvidos, a nossa atuação foi enérgica no sentido de fazer uma suspensão temporária e desta suspensão resultou que em menos de 2 horas a estação de tratamento começou a funcionar. Esta que desde 2015 claudicava no seu funcionamento. Pois bem, eu quero agradecer a sua presença e os seus esclarecimentos aqui no Jornal da Noite. Portanto, Eduardo Samuel, diretor da Agência Nacional para o Controlo da Qualidade Ambiental, esta entidade que ontem procedeu ao encerramento ou à suspensão temporária de atividades do Supermarés. Damos seguimento ao Jornal da Noite e agora estamos em simultâneo para o canal STV Notícias. Olhamos para a reação, a agressão do jornalista, do repórter de imagem da STV, a reação por parte de Tomás Vieira Mário, o presidente do Conselho Superior de Comunicação Social. Tomás Vieira Mário diz que a Procuradoria deve agir sobre o gestor do Centro Comercial Supermarés sem esperar queixa por este ter agredido ontem ao repórter de imagem da STV. Tomás Vieira Mário diz que o gestor deve ser punido exemplarmente.
Ações sobre a agressão do repórter de imagem da STV, Helder Matuassa, continuam a surgir de todos os lados. Esta sexta-feira, Tomás Vieira Mário, jurista e presidente do Conselho Superior de Comunicação Social, disse que é inaceitável que se cometam atos de violência contra jornalistas e deve haver medidas imediatas da Procuradoria, por se tratar de um crime público. A PGR deve agir oficiosamente, não tem que esperar queixa, porque é um crime público. Então deve ser punido de forma exemplar, para que não aconteça nunca mais o que aconteceu ali. É inaceitável. E já o Sindicato Nacional de Jornalistas emitiu um comunicado a repudiar a agressão que entende ser um atentado à liberdade de imprensa. O Sindicato Nacional de Jornalistas emitiu este comunicado exigindo que haja responsabilização e apela aos jornalistas a não se deixarem intimidar com tentativas de impedir a liberdade de expressão e de imprensa. A ação consubstancia uma flagrante violação da liberdade de expressão e de imprensa, previsto na Constituição da República e na Lei de Imprensa. Neste sentido, o Sindicato Nacional de Jornalistas manifesta a sua veemente condenação a este ato e exige que o autor destas agressões seja responsabilizado pelos seus atos. O repórter de imagem da STV foi agredido esta quinta-feira por este gestor do Supermarés, de nome Vladimir de Souza, enquanto preparava-se para cobrir o encerramento do centro comercial devido a várias irregularidades, com destaque para a poluição do ambiente e operação sem autorização atualizada. A Comissão Nacional de Direitos Humanos condena a agressão contra o repórter de imagens da STV. A CDN condena o ato de agressão contra o repórter ocorrido ontem em Maputo e exige que o agressor seja responsabilizado. Olhamos com muita apreensão e muita preocupação. Foi na voz do seu presidente, Luís Bitone, que a Comissão Nacional dos Direitos Humanos condenou o ato de agressão contra o repórter de imagem da STV e insta a Procuradoria a responsabilizar o agressor de forma exemplar. Nós começamos aqui internamente diligências no sentido de instar a Procuradoria da República a agir rapidamente para a condenação e penalização e responsabilização daquele tipo de atos. Por isso, a nossa atitude é de condenação severa e que casos daquele género sejam desencorajados no nosso território. Luís Bitone diz que a falta de responsabilização dos infratores contribui para que tenhamos mais crimes do género. Das causas que contribuem para a prática de muitos crimes em via pública e outros espaços é exatamente a impunidade. Não é? Quando nós não responsabilizamos os infratores, quando eles cometem crimes, significa que os outros têm um incentivo para aqueles que nem queriam cometer. Mais um caso de rapto foi registrado na cidade da Beira. Desta vez, a vítima é o empresário Arif Deba, que foi levado para a parte incerta. Entretanto, a menor raptada no início desta semana já se encontra no seio da família e goza de boa saúde. O rapto aconteceu no princípio da noite desta quinta-feira, mesmo de frente da entrada da residência deste empresário daqui na cidade da Beira. O rapto ocorreu cerca das 20 horas. As testemunhas que falaram na condição de anonimato contaram que quando a vítima chegou à sua casa, os autores do rapto já estavam à sua espera com uma arma de fogo do tipo pistola e exigiram dinheiro ao empresário. O patrão estava sendo na baixa assim, veio aqui, entrou, curvou aqui, buzinou só uma buzina, só pim. Daí eu já vi 3 moços assim, tique-tique, chegar lá e falar para o patrão, tira dinheiro, desse me dá dinheiro. O patrão respondeu, meu não tenho dinheiro. Aqueles moços começaram a disparar tiro só uma vez, só pá. Estavam a discutir aí, do tipo que dá lá meu dinheiro. Ela disse que o dinheiro que eu te dei foi suficiente. Depois de patrão ser posto aí na carinha de bandido, veio outro também, levou o carro de patrão, foi assim. A polícia confirma a ocorrência do rapto e já está a investigar o assunto, tendo adiantado que a viatura da vítima já foi recuperada.
esta viatura que encontrava-se abandonada na via pública, no limite entre os bairros da Xota e Macurungu. A polícia aventa a hipótese dos autores do rapto de uma menor na passada segunda-feira e deste último serem os mesmos e anunciou que a menor já se encontra no convívio familiar há já 2 dias e não avançou detalhes se houve ou não uma negociação direta entre os raptores e os parentes da vítima. As investigações prosseguem, visando perceber os contornos do mesmo caso, se em algum momento teria havido pagamento de resgate ou não. O Conselho Municipal da cidade de Nampula deve mais de 41 milhões de meticais a terceiros. Grande parte dos credores são bancos e empresas de construção civil. Paulo Vahanle, presidente do município de Nampula, empossado na última quarta-feira, herda não só um vasto património, mas também uma dívida acumulada em mais de 40 milhões de meticais. De acordo com o relatório apresentado na sessão do Conselho Municipal, grande parte dos credores são bancos e empresas de construção civil a quem o anterior edil recorreu para viabilizar as obras ainda em curso e a aquisição de 40 autocarros para o transporte público, dos quais mais da metade encontram-se inoperacionais. Dívidas do município com relação aos credores e os prazos e formas de pagamento. O Conselho Municipal de Nampula tem até este momento dívidas com terceiro no montante de 41.309.175 meticais 93 centavos. É com as obras e parte dessas obras ainda não estão concluídas, então, na medida que as atividades vão correndo, aí também vamos pagando. Ainda o Conselho Municipal suporta um fundo de salários de cerca de 15 milhões de meticais. 1.112 trabalhadores, dos quais 671 do quadro, 907 fora do quadro e 534 sazonais, distribuídos por 10 variações, 18 departamentos e 2 empresas municipalizadas. E suporta um fundo de salário de cerca de 15.487.474 meticais e 38 centavos. E líquidos. O município de Nampula tem uma superfície de 404 quilômetros quadrados, com uma população estimada em 471.717 habitantes. A Frelimo em Nampula assegura que o desafio continua a ser o resgate do município da capital provincial e manter, ainda sob a sua gestão, os outros 6. O partido revelou estar em curso trabalhos que poderão concretizar a vitória da Frelimo nas próximas eleições autárquicas marcadas para 10 de outubro. O secretário provincial do partido Frelimo, Agostinho Chelua, assume como sendo ainda um dos desafios do partido o resgate do município de Nampula e a permanência na gestão dos outros 6. Este é um dos desafios que o nosso partido tem. Primeiro, continuar a trabalhar para o resgate do município de Nampula e manter os outros 6. Para isso, um trabalho que está a ser realizado, que é também um trabalho contínuo, porque nós estamos a trabalhar sobretudo com os nossos membros, no sentido de que eles devem continuar a realizar o trabalho com as nossas populações, a continuar a aumentar os nossos membros do partido, e estamos a dar estas tarefas para que continuem a trabalhar com os nossos munícipes na paz. Portanto, de uma maneira mais geral, posso dizer que é esse tipo de trabalho. O resto é aquilo que é a nossa própria estratégia, que não podemos, de forma alguma, estar a dizer de forma concreta que é isto, porque... Agostinho Chelua assegurou a disponibilidade da bancada do seu partido na Assembleia Municipal em colaborar com o novo edil, Paulo Vahanle. Vamos ver, é trabalho recente. E é preciso também ver como é que este novo edil vai trabalhar. Portanto, nós como a Frelimo sempre estamos dispostos a trabalhar para o bem dos nossos munícipes. Este é que é a tarefa fundamental que a nossa bancada faz. A Frelimo é
para o bem do nosso povo, é para o bem dos nossos municípios. Então, tudo continuaremos a fazer para que a nossa bancada seja exemplo na autarquia. Na província de Nampula, a Frelimo já criou e oficializou os gabinetes de preparação das eleições autárquicas de outubro próximo. A Universidade Pedagógica realizou hoje a cerimónia de recepção de novos ingressos. O reitor usou a ocasião para manifestar sua insatisfação quanto aos atos de roubo e vandalismo que têm vindo a acontecer naquela instituição do ensino superior. Estudantes, docentes e parceiros da Universidade Pedagógica testemunharam a recepção dos novos ingressos desta instituição à vida esta sexta-feira no seu campus principal na cidade de Maputo. Chamado a dar as notas de boas-vindas aos caloiros, o reitor da UP disse que a universidade deve ser tida como um lugar onde se cria o melhor homem para o amanhã. Entretanto, Jorge Ferrão revelou que a instituição que dirige tem vindo a registrar atos de vandalismo e roubos de peças nos seus sanitários, facto que prejudica o funcionamento normal. Como é que os jovens da associação, das turmas, etc., não se aproximam das pessoas e dizem: eu tenho um colega que está a tirar as peças da casa de banho e que nos está a prejudicar. Isso não é fazer queixa, isso é cidadania. Jorge Ferrão também repudiou o recente batismo violento de caloiros na Unizambeze. Porque isso também não vai ajudar para que amanhã eles se possam integrar como profissionais e que possam fazer a diferença como profissionais formados ao mais alto nível, etc. A cerimônia de recepção dos caloiros na Universidade Pedagógica foi também caracterizada por momentos culturais organizados pelos próprios estudantes. Observamos uma breve pausa no Jornal da Noite, voltamos já a seguir. Até já, eu espero. Retomamos as notícias no Jornal da Noite. Um vídeo documentário conclui que as comunidades de Namanhumbir, na província de Cabo Delgado, são excluídas dos ganhos da exploração de rubis naquela localidade. O documentário avança ainda que os direitos das comunidades são constantemente violados. A Secalicane, uma organização da sociedade civil, apresentou nesta sexta-feira, em Maputo, 3 livros resultantes de estudos realizados em 2017 e um vídeo documentário que abordam questões sobre a exploração de recursos minerais. O documentário retrata o impacto da mineração de rubis sobre as comunidades de Namanhumbir, em Cabo Delgado. Ainda a pobreza é um níveis extremamente altos. Quem vai a Namanhumbir, tendo ouvido os leilões de rubi que ocorrem no mundo, não pode acreditar que esses milhões saem dali, porque não há relacionamento entre o que se vê lá e o que se ouve no estrangeiro. Além, claro, das notícias que sabemos todos em relação aos direitos humanos naquela região. Manual de Repórter Petróleo e Gás é um dos 3 livros que foi lançado. Este manual tem como objetivo ajudar os jornalistas nas reportagens de matérias ligadas à indústria extrativa. O que é que se pode querer saber numa indústria extrativa? Que tipo de perguntas podemos fazer? Quais são as fontes mais importantes? Então, é um manual prático que guia o repórter sobre quando chegar num projeto, o que é que pode procurar saber? E como pode procurar saber? Quem pode ser as suas fontes? A Secalicane lançou igualmente uma compilação de políticas, estratégias e legislações sobre recursos minerais existentes no país. Olhamos agora para as notícias do estrangeiro, mais precisamente para essa que alude ao fato do governo do Zimbábue ter anunciado a readmissão de 16 mil enfermeiros que foram demitidos por terem levado a cabo uma manifestação em reivindicação aos salários atrasados. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo presidente daquele país durante um comício popular em Chipinge. 4 dias depois desta manifestação, o presidente Emmerson Mnangagwa foi até a região de Chipinge, onde anunciou que os salários dos enfermeiros já começaram a ser pagos e solicitou aos mesmos para requerer o regresso aos seus postos de trabalho depois da demissão decretada pelo seu governo. Assim, amanece Aos enfermeiros que estiveram a trabalhar já estão a ser pagos.
Àqueles que estavam em greve e que havíamos demitido, damos agora a oportunidade de requerer para voltar aos seus locais de trabalho. E aos enfermeiros recém-formados que ainda não tinham emprego, venham, vamos dar emprego. Mnangagwa, que não descarta a hipótese da greve dos enfermeiros ter algum cunho político, considerou, por outro lado, que Zimbábue tem vindo a registrar a recuperação da sua economia, daí que vários setores de atividades conhecerão melhorias nos próximos meses. Um dos pontos que o presidente zimbabueano Emmerson Mnangagwa deixou ficar aqui foi o crescimento econômico deste país nos últimos 5 meses. Crescimento este que subiu de 3,7 para 4,8. Carlitos Kadange, STV. O Reino Unido manifestou seu total apoio pela readmissão do Zimbábue na Commonwealth. Faz 15 anos que o Zimbábue, sob direção do antigo presidente Robert Mugabe, foi expulso daquele bloco. Está cada vez mais certa a reintegração do Zimbábue na Commonwealth. O ministro de Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Boris Johnson, que esteve reunido em Londres com cerca de 50 ministros de Estados das antigas colónias britânicas, incluindo o ministro zimbabueano Sibusiso Moyo, disse que o Reino Unido apoia fortemente a reintegração do Zimbábue na Commonwealth. Boris Johnson elogiou o progresso que tem sido feito pelo presidente zimbabueano Emmerson Mnangagwa nos seus 150 dias de governação. Ainda muito a ser feito, principalmente assegurar-se que as eleições legislativas e presidenciais de julho sejam justas e livres, acrescentou o ministro britânico. Zimbábue, sob a antiga direção de Robert Mugabe, saiu da Commonwealth em 2003, depois que o Reino Unido criticou o antigo presidente zimbabueano de violação de direitos humanos e fraudes eleitorais. O novo presidente zimbabueano, Emmerson Mnangagwa, tem o maior desafio de fazer-se eleger frente ao seu principal opositor, Nelson Chamisa, do partido Movimento para a Mudança Democrática. Depois de mais de uma década no exílio, o músico popular zimbabueano Thomas Mafumo regressou à sua terra natal. Mafumo fora forçado a abandonar o país por criticar o antigo regime de Robert Mugabe. O músico zimbabueano Thomas Mafumo, que desde 2004 se encontrava exilado nos Estados Unidos da América, voltou esta quarta-feira ao Zimbábue, sua terra natal. Conhecido pelas suas músicas de crítica política e social, Mafumo já foi preso várias vezes pelo antigo regime colonialista e de seguida reprimido pelo antigo governo de Robert Mugabe. De acordo com o BBC News, Mafumo disse que desta vez não se meteria mais com a política e que tinha voltado pelo povo, pelo pobre povo ao qual pertence. Espera-se que no dia 28 de abril, Mafumo partilhe o palco de Glamis em Harare com Oliver Mtukudzi. Importa recordar que Zimbábue celebrou sua independência esta quarta-feira pela primeira vez, sem o antigo presidente e libertador Robert Mugabe, que rejeitou o convite. Ainda em torno, portanto, da Commonwealth, notícia que fizemos alusão há bem pouco tempo, a Rainha da Inglaterra Elizabeth II e chefes de Estado, os membros, nomearam hoje o Príncipe Charles para o cargo de chefe da Commonwealth. O Príncipe Charles, atualmente secretário-geral do bloco que compreende 53 Estados-membros, dos quais a maior parte são antigas colónias britânicas, terá de suceder sua mãe, Rainha Elizabeth II, na chefia da Commonwealth. A Rainha Elizabeth II esteve em frente da Commonwealth desde 1952, ano do início do seu reinado. Contudo, tem havido pedidos dentro da Commonwealth que a liderança seja rotativa entre os países membros. Espera-se que a próxima reunião bienal seja feita na Malásia. Suazilândia não mais se chama Suazilândia, mas sim Reino de Eswatini. A mudança do nome foi feita ontem pelo rei Mswati III durante a comemoração dos 50 anos da independência daquele país.
É já oficial. A Suazilândia passa a ser chamada de Reino de Eswatini, que significa Casa dos Swazi. A decisão foi esta quinta-feira tomada pelo rei Mswati III durante a celebração dos 50 anos de independência do governo britânico. O rei Mswati III justificou a mudança do nome afirmando que muitos países africanos mudaram de nome para o primeiro original, depois de alcançar a independência dos colonialistas. Portanto, esta era a vez de a Suazilândia passar a chamar-se Eswatini. Fora disso, fazia tempo que o nome Suazilândia indignava alguns cidadãos por ser uma mistura de línguas Xiswazi e inglesa. O rei, que foi coroado aos 18 anos, governa o país com decretos e é criticado pela sua extravagância. A democracia na Suazilândia ainda está aquém do nível satisfatório, sendo que os partidos políticos da oposição são impedidos de concorrer às eleições. E o país de 1,3 milhão de pessoas apresenta altos números de seropositivos, sendo que 27% dos infectados são adultos. A mudança do nome vai implicar a reescrição da Constituição daquela monarquia. Observamos mais uma pausa no Jornal da Noite, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos pela cidade de Maputo, que poderá ter uma máxima de 29 graus Celsius, mínima de 21, 27 de máxima para Xai-Xai, 20 de mínima. Para Inhambane, uma máxima esperada de 28 graus Celsius, mínima de 21 graus. Beira, com a previsão de 30 de máxima, 23 de mínima, 26 de máxima para Chimoio, 17 de mínima, 30 de máxima para Quilimane, 22 de mínima, e Tete poderá ter um dia quente, com uma máxima esperada de 34 graus Celsius, mínima de 22 graus. Para Nampula, a previsão de 29 de máxima, 21 de mínima, 31 de máxima para Pemba, 23 de mínima, e Lixinga, com 26 de máxima e 16 de mínima previstos para o dia da manhã. A previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros.